veio a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, diga ao governador de Tiro, assim diz o soberano Senhor: no orgulho do seu coração, você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus. Embora se ache tão sábio quanto um Deus, você é mais sábio que Daniel? Está perguntando para ele. Haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Pela sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas. E por causa das suas riquezas, escuta isso, gente, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Verso 6: por isso, assim diz o soberano Senhor: porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto um Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais, escuta isso, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza. Gente, eu vou ler de novo o versículo 7. O Senhor está dizendo que iria acontecer, ó: trarei estrangeiros, ou seja, eu vou trazer gente de fora contra você, que é orgulhoso, que se diz sábio, que se diz rico, que se diz melhor do que os outros. Eu vou trazer estrangeiros impiedosas nações. Vocês estão entendendo aí? Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza, a sua sabedoria, transpassarão o seu esplendor fumegante. Ou seja, vão arrasar com você. Versículo 8: eles o farão descer aonde? A cova. Estão lendo aí? Você terá morte violenta no coração dos mares. Será que então você dirá: eu sou um Deus? Eu quero ver. Será que você vai dizer: eu sou um Deus, na presença daqueles que o matarem? Está perguntando. Você será tão somente um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Senhor. Versículo 11: essa palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, erga ou levante um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza ou riqueza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, onix e jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda.
Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Pois para isso eu o dominei. Eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até o dia que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião do meio das pedras fumegantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que consumiu, e eu reduzi você ao quê? A cinzas. Vocês estão lendo, gente? Eu reduzi você a cinzas no chão. Aonde? No chão, à vista de todos os que estavam observando. Para terminar, todas as nações que o conheciam ficaram chocados ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Muito bem, irmãos, preste bem atenção. Esse texto está falando de quê? Esse texto claramente está falando de Lúcifer. Quem era Lúcifer? Lúcifer era o principal arcanjo no reino de Deus. O texto diz que ele se perdeu. Ele era o anjo de confiança de Deus, se é que se pode usar termos assim, mas acho melhor assim. Ele era o anjo mais próximo de quem? Acho que assim fica melhor. O anjo mais próximo de Deus, ou aquele da confiança. O texto diz que esse anjo, ele achou pouco a confiança que ele tinha de Deus. Ele achou pouco a unção que Deus tinha dado para ele. Ele achou pouco todas as bênçãos que o Senhor Deus havia dado para ele. Eu estou dizendo, ele achou o quê? Ele achou pouco. Então ele passou a desejar a glória que era dada para Deus. Ele passou a desejar essa glória para ele. Então nós estamos entrando na aplicação do texto, da palavra, de que isso acontece com todas as pessoas que deixam a humildade de lado, deixam de reconhecer Deus como ser supremo, para se achar, vou usar a expressão bem simples, o bichão. Para se achar o bichão. O que aconteceu com Lúcifer? Todos nós sabemos. Deus não quis saber de conversa, derribou ele na mesma da hora. O Senhor não esperou amadurecer, não esperou nada, derrubou ele na mesma da hora, expulsou. Tá bom. Aí todos nós sabemos no que Lúcifer se transformou. Se transformou em diabo, inimigo de quem?
Lúcifer se transformou em diabo, inimigo de Deus. Ok, então o texto que acabamos de ler, pessoal, lá no verso 1 em diante, diz que o Senhor, o profeta Ezequiel, está recebendo uma revelação de Deus. Mas bispo, quando Ezequiel recebeu a revelação de Deus, a questão do Lúcifer ser derribado do céu, isso já tinha acontecido há muito, sim, já havia acontecido há muito tempo. Só que o texto nos mostra que o Senhor fala para o profeta Ezequiel que ore, que levante um clamor por Tiro, porque o rei de Tiro, a sua história se confunde, ou se confundia com a história de Lúcifer. Vocês estão me entendendo? Aconteceu com Lúcifer, aconteceu com Nabucodonosor. O profeta até pergunta para ele se ele seria mais sábio que Daniel. Você é mais sábio do que Daniel? Você se acha poderoso, você se acha intocável, você se acha um Deus. O profeta pergunta para ele: porventura você é mais sábio do que Daniel? A expressão mais sábio do que Daniel, porque Daniel era um servo de Deus na época, tinha uma relação com Deus ímpar, era respeitado pelos babilônicos, embora ele sendo um judeu, mas estando em cativeiro na Babilônia, servia a quem? Ao Senhor, e ninguém ousava em tocar nele. Daniel tinha um respeito até dos babilônicos. Então o Senhor usou o profeta Ezequiel para perguntar: tu és mais sábio do que Daniel? E mesmo Daniel sendo sábio e ungido, Daniel dobrava os seus joelhos em reverência a quem? Ao Senhor. Muito bem. Não sei se vocês percebem, o que eu estou querendo dizer nesse texto, pessoal, é que todo e qualquer pessoa que deixar o orgulho entrar no seu coração, esquecer a humildade, esquecer de honrar a Deus, o seu fim será trágico. Seu fim será trágico. Ali Khamenei, líder supremo do Irã, era um Nabucodonosor. Era um Nabucodonosor. Onde é que ele está agora? Cinza. Cinza. Alguém vai dizer assim: o bispo, não fala isso. O Trump e o presidente do Estado de Israel cometeram crimes, outras pessoas morreram. Gente, esse homem, Ali Khamenei, ele não era só um líder religioso, ele era um ditador, ele era um criminoso, um homem que forçava mulheres estrupadas casarem com seus estrupadores, que matou milhares de pessoas inocentes. Era um Nabucodonosor. Existe um partido, que eu não vou dizer o nome, aqui no país, que está defendendo eles e pregando paz. Pregando paz. Eu não vou dizer o nome do partido aqui do Brasil que está defendendo esse povo lá. Pregando paz. Paz. Ali Khamenei estava desenvolvendo bombas nucleares. Para que essas bombas? É paz, é? É para paz, é?
Bombas nucleares é para paz? É para guerra, é para matança. Matança de inocentes. O texto é bem claro, pessoal. O Senhor está dizendo aqui, ó. Volta lá no verso 16. Por meio do seu amplo comércio, tem um canal no mar, lá no Irã, comércio. Se fecha esse canal lá, a distribuição de petróleo e de produtos do comércio para o mundo para. E a palavra está dizendo: por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso está escrito aí, gente, não é o que estou falando não, leia a palavra. Eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus, expulsei. O Senhor está dizendo: eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fumegantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, escuta isso agora, por isso eu atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Está vendo aí como é que é? Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que consumiu, escuta aí, ó, e eu reduzi você a cinza. Está escrito ou não? Não foi o que aconteceu ontem? Uma bomba caiu na cabeça dele e ele se tornou o quê? Cinza, à vista de todos que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Gente, está escrito aí. Ô bispo, então qual é a lição dessa mensagem para nós hoje? O que tem a ver? Eu vou te falar agora. Aconteceu com Lúcifer, aconteceu com Nabucodonosor, aconteceu com Faraó, aconteceu com Ali Khamenei, e pode acontecer com qualquer um que deixar o orgulho entrar no seu coração, que não se voltar para Deus. Eu estou dizendo que aconteceu com Lúcifer, aconteceu com Faraó, aconteceu com Nabucodonosor, aconteceu com Ali Khamenei, pode acontecer com qualquer outro que encher o seu coração de orgulho, de prepotência, de se achar Deus. Faraó se achava Deus, Nabucodonosor se achava Deus, mandou fazer uma imagem, a sua figura, para que as pessoas adorassem ele. O que aconteceu com ele aqui, ó? O texto está falando dele também. Eu estou dizendo, pessoal, que nos dias de hoje, qualquer pessoa que se acha melhor do que o outro, cospe no chão quando o outro passa em frente, não cumprimenta, não tem educação, não tem amor. Se não tem amor, vai ter educação. Pessoas que se acham melhores que as outras, que se esquecem de Deus, que se acham intocáveis. Gente do nosso Supremo Tribunal, que se acham o quê? Intocáveis. É bom prestar atenção nessa palavra. É ou não é? É bom prestar atenção nessa palavra. Por quê? Porque com Deus não se brinca, gente. Não se pode brincar com Deus. Só existe um Deus. Só a Ele a honra e a glória. Tem glória mais para ninguém não.
Não existe glória para ninguém. Pode ser qualquer um, pessoal. Qualquer um. A palavra está falando aqui de Lúcifer e de Nabucodonosor, mas serve para qualquer um. Deus vai colocar eles no lugar deles. Como diz o texto, eu reduzi você a cinza no chão. A cinza no chão, ou seja, será pisado, esquecido. Vai servir de exemplo para ser espetáculos para as nações. Inclusive está dizendo aqui que os estrangeiros virão, levantarão espada contra você. Mas o mundo e as pessoas caminham cada vez mais para a perdição, para as riquezas. A disputa, de ser o mais rico, a disputa de ser o mais poderoso, a disputa de ser o intocável. Isso também serve para o presidente dos Estados Unidos também. Isso serve para ele também. Ele não é Deus, não. Isso serve para ele. Isso serve para qualquer um, gente. Para qualquer um. Aqui a gente não está aqui para endeusar ninguém, não. Serve para qualquer um, inclusive para líderes religiosos. O Senhor diz: tu és homem. O texto está dizendo assim, ó: quando eles te atacarem e você cair, tombar morto, o Senhor está dizendo assim: porventura tu dirás, eu sou um Deus? Não, tu és um homem. Então, quando teus inimigos derrubar você, você vai dizer que é um Deus? Porque tu és um homem. Então, serve também para líderes religiosos, sejam quaisquer, cristão, católico, religião afro, muçulmano, como aconteceu com Ali Khamenei. Ele era o chefe da religião, o chefe dos muçulmanos. Qualquer um, pessoal. Eu não estou criticando ninguém, eu estou dizendo que a palavra serve para mim, serve para qualquer um. Líderes religiosos que se sentem mais santos do que os outros, líderes religiosos que se sentem mais ungidos do que os outros. A palavra está dizendo: tu és homem. Tu és homem. Não é melhor que os outros, não. Então, gente, eu imagino da seguinte maneira: Deus nos ama, mas Ele impôs limites. Olha para mim, presta atenção. Deus nos ama, amém? Ama ou não ama? Deus nos ama, mas Ele impõe limite. Eu amo você, mas se você não andar na minha presença, eu puxo o seu tapete. O Senhor diz: eu amo a todos, mas se você não andar na minha presença, não confunda as coisas, não. Aprenda, Deus nos ama, mas Ele impõe limites, ou seja, Deus não dá liberdade. Não dá liberdade, Ele impõe o respeito. Então, pessoal, nós temos que ter em mente o seguinte: somos servos de Deus. Quem é servo de Deus aqui? Todos nós somos servos de Deus, nos alegramos por isso. Glória a Deus por isso. Mas existe uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. Sabe o que é? O pecado mais antigo do mundo: a cobiça. Eu estou dizendo, nós somos filhos de Deus, servos do Senhor, nos alegramos por isso. Mas a gente tem que vigiar todo dia e toda hora, porque o pecado mais antigo do mundo nos persegue: a cobiça. Tem gente que nem tem, não tem nada, mas cobiça. Cobiça o marido da outra, cobiça a vida financeira do outro. Eu sei lá. Isso é um pecado. Então,
Recolha-se a quem você é. Tira isso do seu, repreenda isso. Porque se você deixar esse mal entrar no seu coração, na sua mente, ele vai persuadir a sua alma. E o que é que vai acontecer? Você não vai mais adorar a Deus, você não vai ter mais temor, você não vai vir mais nem na igreja. Por quê? Porque o pecado da cobiça entrou na sua vida, você não expulsou, ela dominou a sua alma, e você vai dizer assim: ora para quê? Ou para a igreja para quê? Subir o monte para quê? Dar o dízimo para quê? Você vai começar a se sentir. Aí, meu irmão, cuidado, porque a sua queda pode ser igual a Lúcifer, a Faraó, a Nabucodonosor, eu sei lá. Qual é o pecado mais antigo, gente? A cobiça. Esse pecado da cobiça tirou o brilho que Lúcifer tinha. Gente, era uma glória tão maravilhosa e intensa em Lúcifer, porque aquilo vinha de quem? Vinha de Deus, era um brilho santo. Mas quando a cobiça entrou, ele virou o quê? Treva. O brilho de Deus saiu e ele virou o quê? Treva, um perdido. Eu digo para você, debaixo do sangue de Jesus, você tem o brilho de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. Amém, gente? Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vigie, porque Satanás anda ao nosso derredor procurando uma ocasião. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Tentou Adão e Eva, não foi? Lá no jardim? Tentou eles também. Esse maligno que foi derrubado por Deus, agora quer derrubar os outros. Foi derribado por Deus e agora quis não, e tentou e derrubou, né? Adão e Eva. E entra no coração de tantos aqueles que se deixam, né, pessoal? Para terminar, abre aí agora Isaías capítulo 14, para terminar. Isaías capítulo 14, verso 11, pessoal, diz assim, ó: sua soberba foi lançada na sepultura. A sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha o desejo dele, olha o desejo dele: serei como o Altíssimo. Deu certo, pessoal? Deu não. Deu certo não. Não deu certo. A palavra está dizendo aqui. Você já parou para pensar como é que é? O que acontece com a carne, seja de animal, seja humana, quando começa a se desintegrar, se decompor? Pode ser rico, pode ser pobre, vai feder, vai ser coberto de bicho. A palavra está dizendo aqui, ó, pessoal,
eu o derrubei, tornei como homem. Veja, o Senhor está dizendo: a sua cama foi coberta de quê? Vermes. Aquele que dizia: serei igual a Deus, o Altíssimo, foi não. Então pare com essa ideia que o diabo tem soprado na sua mente, que você será melhor do que eu, do que o fulano, do que o Beltrano. Tire essa ideia da sua cabeça. Coloque no seu coração: eu sou alguém que fui remido, que foi escolhido por Jesus. Ele me deu a graça de viver, então eu viverei intensamente para louvá-lo, para servi-lo. Põe alegria na sua alma em servir a quem? Faz isso. Põe alegria na sua alma quer dizer sua vida. Põe alegria na sua vida em servir ao Senhor. Como Davi disse: eu te louvarei, Senhor, com todas as minhas forças. Celebre em vida, claro. Louve ao Senhor por tudo. Ao contrário daqueles que deixou o egoísmo entrar no seu coração, terminou de uma forma muito feia, muito ruim, pessoal. Então ele achava que a glória que Deus havia dado para ele era pouca, desejou ter mais, perdeu tudo, perdeu riqueza, perdeu a unção, perdeu o brilho, perdeu tudo, e sua cama ou a sua sepultura foi igual a de todos, aquele que se achava melhor do que os outros. E qual é a lição? Toda pessoa que cobiça aquilo que não lhe pertence vai estar agindo da mesma maneira que Lúcifer, que Faraó, que Nabucodonosor, de Ali Camanei. Qualquer um, pessoal, qualquer um. Então, como que você quer viver a partir de hoje? Cobiçando as coisas dos outros, a vida dos outros? Você quer alcançar as coisas sem trabalho, sem esforço, sem fidelidade a Deus, sem compromisso com a verdade? Você quer alcançar as coisas mentindo, roubando, se contaminando, coagindo os outros, se sujando? O seu fim será triste. Para aqueles que a justiça humana já alcançou, estão presos e dizem que são injustiçados, né? Foram condenados por várias instâncias. Então o nome deles foi exposto e colocado na lama, porque outrora se corromperam, roubaram. E a palavra está dizendo que o fim dessas pessoas será triste. E a lição aqui para nós é que a gente precisa vigiar todo dia e toda hora. Amém, gente? Não queira, não deseje aquilo que Deus não deu para você. Se Deus não deu para você, então não queira receber de outras mãos. Repito: se Deus não deu para você, não queira receber de outras mãos. Não queira. Queira somente aquilo que Deus deu para você e preparou para você. Viva intensamente, com alegria, mesmo que seja no pouco, mas o seu pouco vai render. Amém? Ou, como não está na Bíblia, mas é um dito popular: o pouco com Deus é muito, ou satisfaz. Não está na Bíblia, tá? É um dito popular. Mas, ou seja, tudo que Deus te dá, você vai ver bem. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então não vai faltar saúde, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar a presença do Senhor. E tudo que o Senhor te der, isso você vai estar satisfeito, como também disse o apóstolo Paulo.
E no dia que você achar, não, que droga de vida, que não sei o que, você começar a reclamar, você começar a desejar, cobiçar, aí tem alguma coisa muito errada com você. E se você não se voltar para Deus, o teu fim será muito triste, como aconteceu com esse pessoal que eu li aqui agora. Então, quer ter uma vida abençoada? Seja servo, obedeça a Deus e coloque alegria nisso, em servir ao Senhor. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fiquem todos de pé, pessoal. Vamos glorificar Jesus bem forte por essa palavra. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.